Então eu acho que o debate dessa institucionalidade tem a ver com tudo isso. Quer dizer, qual é o papel e o lugar da formação técnica e tecnológica numa sociedade como a brasileira, tão eivada por essa matriz escravocrata, desigual, e que dá para poucos o acesso aos saberes superiores. Tá? Quer dizer, nós conseguimos, de fato, sair do lugar de ver o saber técnico como um saber com valor. Tentar esclarecer a concepção dessa relação trabalho-ciência-cultura, da perspectiva da educação politécnica, do currículo integrado, que é a relação parte-totalidade, né, na construção histórica do conhecimento. Mas ele tem um fundamento marxista muito profundo, que é da sua relação com a formação para o trabalho, e não para o mercado. Ele vê o indivíduo socialmente como indivíduo, né, e está preparado para as mudanças que o mundo pode oferecer, sem poder acompanhar, mas respeitando o seu potencial humano. Como fazer essa educação, como envolver os alunos com as suas comunidades, como melhorar a vida das pessoas e ao mesmo tempo educar. Então, o trabalho em educação, ele tem, para nós, o trabalho em educação, ele tem esse horizonte da politecnia, ele tem esse pensamento da educação socialista, né? Então, a luta do ensino médio integrado não é a defesa da profissionalização na educação básica, porque isso seria incoerente com o conceito de formação omnilateral. É a luta para, diante da realidade brasileira, como Saviano coloca, da realidade rebelde que se impõe, que o sujeito que, pela determinação econômica, ele precisa trabalhar, que ele vai trabalhar com as condições de desenvolver alguma atividade que não seja aquela atividade periférica. É que, na verdade, a gente teve que ser muito criativo, né? Você vê que nós começamos a expansão antes de criar os institutos. E nós não ia esperar a tramitação da lei. Então, tu ia fazendo duas coisas, tu ia expandindo como escola técnica, como agrotécnica, né? Mas já trabalhando na ideia do instituto. Os institutos foram mudando, foram desafiados a criar uma nova institucionalidade, porque aí pertence a uma rede também, né? E essa nova institucionalidade entra com instituições com temporalidades muito distintas, né? É isso, a gente precisa contar essa história. E essa história é muito importante que ela venha, que ela esteja explícita para que as pessoas possam um dia dizer, pô, foi assim. Então nós também podemos em algum momento repetir essa história e continuar fazendo com que essa história cada vez mais seja uma história de sucesso. Os institutos são retrato também de um momento que o país vivia, né, de buscar um caminho próprio de independência, não copiar modelos estrangeiros. Os institutos são aquilo que o Paulo Freire chamava de inédito viável, né? É tu construir uma coisa nova, absolutamente nova. E não tem nada também de surpreendente tu criar uma coisa nova, pelo contrário, a educação é isso, tem que estar criando coisas novas sempre. Nós, como pessoas, digamos, progressistas, de esquerda, nós sempre tivemos muita crítica à educação profissional desenvolvida no país, que é a formação de mão de obra para o capital. Um grande exemplo disso é o Sistema S, que faz um excelente trabalho, claro que com o dinheiro também que eles recebem, é impossível não fazer um excelente trabalho, né? São 2,5% da folha de pagamento, da folha de pessoal, de todas as empresas, né? Mas é um trabalho destinado à formação de mão de obra, de profissionais, eventualmente bem preparados, mas não a formação para a cidadania, mas para ser funcionários. Essa é uma questão importante, acho que vale trazer para cá e voltar, porque o que acontecia naquela época, nesse contexto do final dos 90? Você tinha um governo com uma determinação neoliberal, né, com uma ideia dessa racionalização das redes, dos sistemas de ensino, etc. E a rede federal tinha sofrido muito no governo Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, ela estava à beira do final do seu fechamento. Eu, inclusive, tive acesso, e tenho esses materiais lá na universidade,
a relatórios feitos pelo Ministério da Economia, planejamento à época, sobre o custo. E assim, recomendações de que de fato se passasse esta formação que a rede federal fazia, que o país não tinha por que ter esse custo. Claro que isso é completamente brecado no governo Lula, porque primeiro o presidente Lula faz com que se pare de falar em educação como custo, em educação como investimento. Porque era um limbo institucional. Eram instituições à beira do seu fechamento. Eu me lembro, nós chegamos em 2005, portanto já tinham passado 2 anos do governo Lula. Mas os relatos dos diretores eram muito fortes no sentido de que eles tinham um não lugar no Ministério da Educação. Que o ministro Paulo Renato batia permanentemente na tecla de que tinha que terminar. E depois eu encontrei os relatórios que eu tenho lá na universidade. E é exatamente aí, casando com a intencionalidade de fazer a separação obrigatória, partindo de uma crítica ao tipo de educação profissional que existia nas então escolas técnicas federais e nos 4 Cefetes que já existiam naquele momento, de que eram cursos muito caros, né, para pessoas que depois não iriam trabalhar obrigatoriamente naquela profissão. Essa era a crítica que era feita. Só que essa crítica é carregada de uma ideologia que vem se materializar depois no Decreto 808, que é a seguinte: é a de que, para os filhos da classe trabalhadora, o horizonte não é o ensino superior. E, portanto, não tem sentido se investir tanto para os filhos da classe trabalhadora num tipo de ensino médio, né, profissionalizante, em que alguns desses sujeitos não continuem nessa trajetória e não vão exercer a profissão de técnico. Portanto, é necessário fazer essa separação para deixar claro que o ensino médio propedêutico é para os filhos da classe dirigente continuarem como classe dirigente e prosseguirem seus estudos em ensino superior. E, nessa fase da vida, para os filhos da classe trabalhadora, especialmente a classe trabalhadora mais empobrecida, uma formação técnica para ele trabalhar como técnico, né? Então, essa é a ideologia que fundamenta a ideia dessa separação obrigatória. Só que é importante a gente pensar que essa defesa deles, de que é um prejuízo para a nação, né, está investindo numa formação de um técnico que não vai ser técnico, isso vale, do ponto de vista de quem está fazendo a crítica, para o filho dos outros. Tá? Para o filho dos outros. Não, né? Para o filho dos outros vale isso. O filho dos outros, o filho do pobre, não pode terminar um curso técnico e querer fazer o ensino superior. O filho do pobre tem que fazer o curso técnico para ser técnico. Porque o meu filho, o filho de quem está promovendo essa ideia, esse sim pode mudar de trajetória na hora que ele achar que é necessário, porque ele está buscando se encontrar na vida. Agora, para o pobre, não. O pobre, ele tem que fazer um curso que seja instrumental para o mercado de trabalho, porque é o espaço que cabe ali. Porque mexer nos lugares assentados numa sociedade de matriz escravocrata como a nossa é algo muito difícil, né? Como se fosse assim, é como se fosse um bonde e tu já tem os lugares determinados, né? E os pobres ficam amontoados lá atrás, se puderem subir no ônibus, né? A maioria não vai subir. E na frente os outros estão bem sentadinhos e vão ao seu destino. Então, assim, eu acho que tem, para poder pensar no debate da nova institucionalidade, dessa institucionalidade como um instituto federal, tem que pensar nessa moldura, que tem a ver com essa questão do papel e do lugar dos institutos federais, da rede federal na educação brasileira, nesse país que se queria fazer para todos.
o primeiro movimento que a gente fez, assim, do ponto de vista legal, foi, primeiro, derrubar todo esse entulho neoliberal que tinha na legislação, né? Não só neoliberal, mas também o entulho autoritário que vinha lá da ditadura ainda, né? O formato das escolas. E voltar a poder ter o ensino integrado, dar mais autonomia às instituições, aí foi criado o decreto 51/54. E aí, no ano de 2003, acontecem 2 grandes seminários para discutir esses rumos da educação profissional. É desse seminário que surge, que se forja, que é produzido e que é publicado em 2004, aquele documento Políticas Públicas para a Educação Profissional e Tecnológica, que é uma crítica radical a tudo que havia acontecido nos anos 1990, apontando para essa necessidade dessa formação humana plena, omnilateral, politécnica, e que a educação profissional ela não poderia ser descolada da educação básica, né? E nós tivemos a oportunidade de fazer, uma das poucas vezes, de pensar lento sobre a questão, né, do acúmulo. E ali que ficou, foi você que digamos, desenhou isso, né? Mas o ensino médio tendo como eixos a cultura, a ciência e o trabalho. Eu acho que é isso que um pouco dá a compreensão do que é uma educação integral, unilateral, e ao mesmo tempo sentido mais lato, né, de uma educação politécnica. E que vai ser disputado isso no seminário sobre educação profissional. Né? Porque a politecnia é um princípio, né? O ensino médio integrado tem que se inspirar na politecnia, não tem como fazer. A formação integrada, ela veio no rastro da politecnia. Onde é que entra essa dimensão da formação técnica e tecnológica? Ela entra numa intersecção nova. Numa interface nova. Quer dizer, quando o país começa, como que a opção que faz a Alemanha, por vias muito tortas, porque lá é um sistema muito dual, né? Não sei hoje como é que está isso, mas quando tu consegue construir um ensino médio integrado, que possibilita esse estudante que termina o ensino médio tanto ascender ao ensino superior com qualidade, quanto ir para o mundo do trabalho com qualidade, com autonomia de pensamento, com capacidade inventiva, capacidade de resolução de problemas, tu está introduzindo algo novo no sistema educacional brasileiro. Se retoma a discussão sobre o conceito de politecnia, de formação humana unilateral, de escola unitária de Gramsci, que são os conceitos que estão na base hoje do ensino médio integrado. Na luta de redirecionar o caminho da educação, dessa educação subordinada ao mercado, a uma educação que leve em consideração as necessidades do mundo do trabalho, porque nós vivemos numa sociedade capitalista onde o trabalhador ele vende a sua força de trabalho, e essa força de trabalho, para ela ser atrativa ou para o capital ou para o Estado, que é a quem o trabalhador vai vender a força de trabalho, ela tem que ter um conhecimento que possa ser transformado num trabalho que interessa a quem está comprando. A questão está aí que só isso não é suficiente, né, para um projeto de sociedade diferente do que está aí regido pela lógica do mercado, pela lógica da centralidade da dimensão econômica. É necessária uma formação que vá além disso, que considere a importância do conhecimento técnico, científico na determinada profissão, mas que vá na direção de possibilitar um sujeito compreender a totalidade social dele estar inserido, a partir da relação do conhecimento da área específica com as outras áreas do conhecimento, as outras áreas científicas e a sociedade em geral, especialmente a correlação de forças políticas presentes na sociedade, para que ele possa, a partir daí, e de posse de um conhecimento
técnico-científico de uma determinada área, dialogar com as outras áreas, se compreender no mundo, e a partir daí, de maneira autônoma, atuar, ou no sentido de fortalecer essa lógica hegemônica, ou em contraposição a ela. É a luta para defender uma formação do sujeito que permita a esse sujeito, antes do que pensar em trabalhar ou ir para o ensino superior, que ele consiga compreender a totalidade social onde ele está inserido. As correlações de força de poder, aquele conhecimento que é objeto da formação dele, para que ele serve, quem é que vai se apropriar, quem é que vai ter lucro, quem é que vai ter benefício com aquele conhecimento, e o que é que ele pode fazer de posse daquele conhecimento inserido numa determinada situação de colaboração produtiva, de trabalho, a partir dali ele poder lutar por uma sociedade diferente daquele vive. Ou trabalhar no sentido de fortalecer essa lógica, se dentro da autonomia dele ele pensar que é assim que deve ser. Mas a autonomia é a questão central. Então começou a crescer uma ideia com o advento do governo do Lula e todo o discurso do Lula em 2003, da necessidade de reformular o parque industrial, né, que foi o impacto que o Lula percebeu quando ele assumiu o governo, que ele resolve reinvestir na produção nacional, que não tinha mão de obra qualificada, nós não dávamos conta daquilo. E as próprias universidades também não. E aí começou-se uma ideia de fazer alguma coisa, alguma mudança na educação profissional que pudesse garantir o aumento de matrículas e garantir a qualidade. Né? Não tem como pensar na história da origem dos institutos sem falar da crise da universidade. Porque se a universidade tivesse cumprindo a sua função social e política também, os institutos não seriam necessários. Como é que a gente abre a rede federal para a população brasileira? Como é que a gente mexe nos critérios de acesso? E tudo isso muito custoso, né? Muito custoso. Porque, claro, atendia uma super elite que fazia cursos, excelentes cursos de tempo integral, formação humana integral no ensino médio, iam para as melhores universidades ou para os melhores cursos que os Cefetes tinham, e isso só reproduzia a sociedade como ela era, né? Então, assim, a gente estava nesse limiar de introduzir outros elementos, de mudar essa lógica. E quem vai coordenar tudo isso é a Fernando Haddad. É da cabeça dele que sai. Nós achamos que ia ser muito difícil nesse contexto a formação integrada tomar corpo e se tornar algo aceito pelas escolas. Aí entra a criação dos institutos. A criação dos institutos foi um alento para nós, no sentido de que os institutos fizeram uma negociação com o governo de receber recursos oferecendo 50% das vagas para formação integrada para ensino médio e a educação profissional. Então nós vimos que havia possibilidade de haver formação integrada em alguns lugares, em algumas escolas. Todo mundo queria acabar virando universidade tecnológica, tanto que o Paraná conseguiu e virou universidade tecnológica. Só que o Haddad apresentou muita boa vontade, uma proposta que aquilo nos seduziu muito. E eu vi logo, falei, esse é melhor do que o outro. Aí nós nos demos conta que se nós criássemos uma universidade tecnológica, em 10 anos no máximo, nós teríamos uma crise do ensino técnico no país. Não teria mais ensino técnico no nível médio. Pela evolução do Paraná. É por isso que a gente parte para criar uma outra institucionalidade e garantir lá no DNA dele as vagas. 50% do ensino médio. E estava todo mundo querendo virar universidade tecnológica. Né? A gente conseguiu convencer que era muito melhor fazer aquilo ali. Né? A gente não podia abrir mão dos cursos técnicos, tinha um compromisso social com aquilo, sabe? Precisava de técnico. E aí, assim, qual era o papel dessa rede federal?
Nunca vou esquecer, e esse para mim é um preâmbulo para pensar esse debate da institucionalidade, porque eu estava no grupo muito vinculado ao Dante Moura, assim, discutindo muito o que significaria mesmo se tornar Instituto Federal. Porque o canto da sereia, quando isso aparece, é que se abandonasse o ensino da educação básica e se seguisse só para a educação superior. O que, enfim, equivaleria aos institutos, então, os efeitos às universidades. E aí a gente diz, bom, mas que mudança é essa? É uma mudança que vai diminuir a importância, o impacto, o papel. Havia uma luta, né, houve uma luta desde o 51 e 54 para fazer o ensino médio integrado acontecer. O que tem a ver também com essa identidade central dos institutos, né, da Rede Profissional e Tecnológica Federal. Ou seja, se nós permitirmos que eles se transformem única e exclusivamente em universidade, eles perderão o que eles têm de melhor na sua essência. Então, o governo fez aí uma engenharia entre não universidade tecnológica, não só ensino superior, mas também vamos chamar todo mundo no mesmo chapéu. Tá bom, vocês querem ser instituição de ensino superior, né, que o seja, mas 50% vai ser ensino médio. Então, nesse processo, era necessário ter uma nova marca, né? E associada à pressão para a Universidade Tecnológica, a resposta que queria se dar, que aceitava a ideia dessas instituições avançarem mais no ensino superior, avançarem em outros níveis, se interiorizarem, que já estava em curso, cria-se então essa nova institucionalidade, com uma acomodação entre o que era o Cefet e a Universidade Tecnológica, e também com a ideia de criar uma instituição que tivesse uma institucionalidade que dentro dela coubesse tudo, para atender a política da inclusão. Mas nesse processo, tanto tem um movimento da política do governo de ampliar o acesso das pessoas com menor escolaridade à rede, de levar a educação profissional técnica de nível médio para o interior e para as grandes periferias. Esse é o movimento da expansão. Uma coisa que a gente precisa ter muito claro é que o movimento de expansão da rede é diferente da mudança de institucionalidade, embora eles tenham se encontrado. No momento que se encontraram, terminou que o que ganhou mais evidência do ponto de vista institucional, né, foi a mudança para o Instituto Federal. E se a gente não tiver cuidado, a gente não vai conseguir perceber o movimento histórico de que a expansão foi anterior. Mas então, o Lula tinha uma ideia fixa e a cumpriu. Primeiro, ampliar muito a educação técnica e tecnológica. A cabeça dele era Senai, inclusive. Ampliar. Segundo, ampliar, acho que era 300 mil vagas no ensino superior. Tem que ser isso. Eu andei o Brasil, e isso ele tem um mérito. Eu digo, na pesquisa, eu digo, a coisa mais fantástica dos institutos é a interiorização. A gente procurou primeiro os municípios com vulnerabilidade social, né? Municípios polos. Né? A expansão sempre teve critério.
porque eles queriam que eu abrisse uma escola em uma cidade chamada Quissamã. Até tem hoje uma escola, até eu estive lá já, que é do Instituto Federal Fluminense. Aí, falei, olha, foi quando eu abri de Caxias, falei, Quissamã tem 14 mil habitantes, Caxias tem 1 milhão. Eu procurava muito trabalhar com populações em situação de risco social. E municípios assim de peso, você imagina um município aqui do Rio de Janeiro, do de Caxias, tem 1 milhão de habitantes, é o terceiro maior exportador do país, só pede para São Paulo, para São José dos Campos, tem a segunda maior refinaria, e não tinha um cidadão caxiense e um carro de nível médio dentro da refinaria. Estava trabalhando só na limpeza. E aí montando uma escola voltada exclusivamente nesse modelo que são os institutos, né, de estar muito próximo dos arranjos produtivos, voltado para petróleo e gás, plásticos, que era hoje você entra em Caxias, quase 70% dos servidores são de lá. Então nós achávamos fundamental que para o processo de desenvolvimento do país tinha que ter trabalhadores qualificados, né? Era necessário que houvesse a produção de tecnologia, especialmente tecnologias sociais, né? Porque sem tecnologia esse discurso da soberania é um discurso vazio. Soberania existe quando tem autonomia tecnológica, né? Por isso foram criados os institutos, para preencher uma outra lacuna no ensino, a pesquisa e extensão do nosso país. É uma coisa que eu chamo de pesquisa. Ver a pesquisa como uma pesquisa de bem social, e a pesquisa de extensão como coisas indissociáveis. Porque o pesquisador ele tem muita mania de se encastelar e dizer que ele não toma partido quando faz uma pesquisa. Mas toda pesquisa ela tem um interesse político. Toda ela, de qualquer coisa. Ao não querer tomar partido, o pesquisador está tomando partido. E essa pesquisa não pode pertencer a ele. Aquele tem que ser visto como bem social. É uma coisa de extensão. A gente tem mania de, na extensão, achar que a universidade faz muito isso. Curso de extensão. Extensão é recurso. Extensão é recurso. Extensão é a troca. É o aprendizado. Sabe? É devolver para a população aquilo para o qual ela te paga para você estar fazendo. A pesquisa no Instituto só tem sentido se ela virar extensão, né? E a extensão tem que ser sempre o sentido de produzir tecnologias sociais. Isso é, a tecnologia que sirva para melhorar a vida das pessoas. É isso. O verdadeiro conhecimento ele quase nunca é socializado. A gente é treinado para achar que, por exemplo, ciência é uma coisa de iluminados, né? Que é para mim, isso aí. E a socialização do conhecimento é quase um imperativo ético. De qualquer conhecimento. E eu já vi elogios de pessoas, inclusive, que, em determinado momento, quiseram até acabar com as escolas. Não, agora vocês acertaram, agora tem função social isso. Serve para alguma coisa. Nem que seja para ganhar votos, mas serve para alguma coisa. Assim, está muito na nossa mão, né, de poder mostrar para que serve. Eu acho que esse teu trabalho pode ajudar muito nisso, né? Porque nem todos têm a perspectiva da grandeza de um projeto de educação pública, né, que precisa, em todas as suas frentes, acolher a população e né, desencadear processos de formação, né, densos, qualificados. E essa história ela precisa ser contada, porque se ela não for contada, vai ficar parecendo que sempre foi tudo muito fácil, que tudo se resume a resmungar aqui, resmungar ali, e que as coisas acontecem.
Não é verdade, isso exige muito trabalho, muita dedicação, muito compromisso de todos os meus colegas, né? Porque tem parte da história que ainda não está escrita, que está ligada à experiência. Quem fez mesmo não escreveu. A gente não tinha tempo para escrever. É uma pena, foi um erro nosso. A gente fez exatamente aquilo que a gente é contra. Nós separamos o trabalho braçal do trabalho intelectual, que chegou uma hora que passou a dar muito trabalho braçal, né? E aí nós deixamos de ser homo sapiens para sermos homo faber. Mas enfim, eu acho que o desafio que a gente tem é esse, e produzir conhecimento, preservar a memória, é um jeito de resistir. É uma forma de resistência. Existe uma história que é um escudo, não é escudo, né? Acho que é arma. Essa história, ela é uma arma absolutamente importante para a rede enfrentar esse cenário que vem agora, e na relação com a sociedade, e num trabalho interno, porque uma das questões que você tem salientado, né, pelo que você tem visto, e eu também andando por aí, é exatamente as pessoas, um contingente enorme de professores ou de trabalhadores da rede que não tem essa história, que não sabe o que é isso, estou aonde, eu vim aqui para dar minha aula, ou para fazer minha pesquisa, ou para orientar, mas que historicidade é essa, que instituição é essa, qual a relação disso com a sociedade? E a outra coisa que é fundamental do Instituto é a integração com a comunidade. O que vai garantir os institutos é a integração com a comunidade, fazer com que eles sejam defendidos pela comunidade, isso é fundamental. A universidade, isso eu acho que melhorou bastante, mas até um tempo atrás, a universidade brasileira, se ela fosse privatizada, ninguém ia reclamar. Só os alunos que têm que pagar, e os alunos, e os professores. Né? A sociedade ninguém ia reclamar, né? Porque ela não tinha. E ainda tem muito pouca integração com a comunidade. Né? Então os institutos não podem cair nesse mesmo erro. Eles têm que estar muito presentes com a comunidade, têm que trazer a comunidade para dentro, porque na hora que governos, eventualmente de direita, tentem acabar com essa proposta, não é os professores e os alunos que vão garantir a sua sobrevivência, é a sociedade. Claro que os professores e alunos também é importante que participem dessa resistência, mas quem vai garantir mesmo é a sociedade. Eu não sei o quanto a rede conseguiu, de fato, compreender essa ideia de um ensino médio integrado, de uma formação humana integrada, de uma matriz curricular integrada, né? Em que o fazer fosse, de fato, não só precedido, mas atravessado pelo pensar o fazimento. Tá? Do ponto de vista histórico, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, né? Sociológico. Então, eu creio que esse é um dos dilemas, né, que a rede tem. Eu não sei se incorporou isso. E isso seria algo forte desta institucionalidade. E é um espaço que a gente pode disputar, porque tem condições materiais concretas para que seja disputado. Então, por que vai atender aquela população adulta de baixa escolaridade pelo Pronatec, quando a gente pode atender pelo ProEja, que trabalha com a perspectiva de formação humana integral? Isso são os desafios que se tem, né? Porque é preciso quebrar esse tabu. A melhor qualidade, o ensino da melhor qualidade do país não pode estar destinado só aos jovens de classes altas, que inclusive nem iam para os institutos para fazer a formação técnica, iam para os institutos para fazer a boa preparação para fazer os vestibulares nas universidades públicas. E a gente dizia, bom, então é um desperdício, duplo desperdício, né? Porque o papel, e aí volta para aquela relação inicial. De um lado, tu tinha todas as universidades, com a sua função mais que consolidada na sociedade, e do outro, tu tinha o Sistema S, com uma formação técnica de altíssima qualidade, né, em praticamente todas as áreas que atua. Qual era o papel e o lugar dessa institucionalidade, né? Dessa nova institucionalidade, ou dessa institucionalidade da rede federal? A maior ameaça dos institutos, eu acho que hoje nem é dos governos, embora os governos possam atrapalhar bastante através da questão orçamentária, mas os institutos adquiriram uma legitimidade muito grande que lhe permite resistir. Eu vi isso
na sessão solene do Congresso lá dos 10 anos que teve, onde tu encontrou deputados da extrema-direita indo lá defender os institutos, tal, porque lá na base dele, ele tem que defender, né? Pela influência que o instituto tem ali. A maior ameaça aos institutos vem de dentro para fora, né? Na medida em que a universidade reforça muito essa formação acadêmica, elitista, especialmente os egressos do doutorado, mestrado um pouco menos, mais doutorado, né? Em que ele chega lá no instituto e ele tenta reproduzir essa cultura acadêmica, que é uma cultura pequeno-burguesa, individualista, né? Isso se reflete no ensino, na pesquisa e na extensão. Os nossos docentes, eles não precisam de formação técnica acadêmica, eles têm excelente formação, bem de mestrados, doutorados, eles precisam de formação política. Os institutos, quando o professor chega, tem que formar ele muito politicamente, no sentido de entender qual é a política dos institutos. Porque não tem como saber. Pelo ineditismo dos institutos, né? A iniciativa de se fazer esse projeto aí da escola de formação era muito em cima disso. O Eliezer, essa ideia foi do Eliezer. O Eliezer tinha muito receio da gente passar. E essa história, quer dizer, essa visão ficar para trás. Na época da formação que vocês estavam montando essa nova institucionalidade, foi pensada alguma alternativa? Ou... A gente fez muita formação na época, né? A gente fez muita. Mas hoje as reitorias têm que ter essa preocupação, as direções de campus têm que ter, porque senão dá problema, né? Não dá problema. Tem os problemas, né? A gente sabe que tem. O desafio que a gente tem é de se manter de pé, né? Todos nós. A gente tem o desafio de ser uma nação. E uma nação significa que todos possam viver com dignidade, né? O Brasil nunca teve isso no horizonte. A minha grande recordação da Rede Federal foi a euforia, inclusive a euforia que nós sentimos com a possibilidade de expandir a rede, né? De expandir matrículas, de ter mais e mais filhos de trabalhadores tendo acesso a essa educação de tanta qualidade. Porque quando a gente chega num aeroporto, ou tu chega numa rodoviária, ou tu vai a um evento, e tu vê alguém que tem uma camiseta, uma mochila, uma jaqueta escrito IFE, com a marca do IFE, automaticamente tu sabe que ali tem um aluno, um pai de aluno, uma servidora, né, um professor. Tu sabe que tem alguém ali com um vínculo com o Instituto Federal. E esse vínculo, tu sabe que sempre é um vínculo forte. A pessoa não usa aquilo que ela não tem identidade. Eu acredito muito nesse projeto, viu, Silvia? Eu acho que mesmo os problemas que a gente tem hoje, e dirigentes que hoje assumem sem compreender muito bem o que foi, mas a gente resgata. O que motiva ainda está metido nisso. A gente tinha colocado o Nevel lá no saco e ir embora. Todo dia. Só por isso vale a pena. Só vale a pena por isso. Só vale a pena por isso. Por mais nada.